tá começando o primeiro SenaCast, primeiro do ano, da primeira semana do ano. Pra você que tá assistindo, um bom Natal atrasado e um bom Réveillon também atrasado. Um feliz ano novo, feliz 2023. Eu tô aqui com 3 pessoas importantíssimas, tanto pra minha vida pessoal quanto pra minha vida profissional, que é a minha carreira. Tô com os meus 3 advogados e são mestres, são brilhantes no que eles fazem. Tô aqui com o Zé, que além de ser um dos meus melhores amigos, é o meu advogado, que foi o que começou toda a história, daqui a pouco você vai entender por quê. Otávio Botura, André Arena, então se apresentem aí, estou com os proprietários da FBA Advocacia, é o primeiro podcast, primeiro SenaCast do ano, tem muita novidade aí, esse mês tá cheio de influenciador por aqui, cheio de talento, tanto de Ribeirão Preto quanto fora da cidade, e eu tô abrindo, nada melhor do que abrir com os meus advogados que começaram, né, a minha carreira aí junto comigo. E FBA, bem-vindo ao nosso podcast, ao SenaCast. Se apresentem. Vamos com o Zé Vicente. Lembra disso? Lembra do Zé Vicente? Lembro. Esse negócio aí? Esquecer, né? Vamos começar por você, Zé. E aí, Bora. se apresenta. Satisfação aí pra todo mundo que tá nos assistindo. Prazer aqui estar com meus sócios também, com o Dan, que é meu parceiro, meu amigo pessoal de longa data. É uma honra pra gente estar aqui, Dan, ainda mais inaugurando o SenaCast, né? Sim. Acho que era uma expectativa muito grande de todos. Era. E espero que a gente possa trazer aí umas ideias bacanas para quem estiver nos assistindo, falar sobre negócios, falar sobre um pouquinho da nossa história e falar principalmente sobre a nossa parceria, que tem coisa para contar, hein, cara? Tem. Nossa, tem. A gente tá há quantos anos? 2019, foi? É, final de 18. Final de 18 para 19, né? Então, são 4 anos aí juntos, né? Dividimos um escritório, toda a trajetória. Vocês acompanharam muita coisa que aconteceu com a Tio Prospect ao longo desse nosso percurso, né? Então, Otávio Botura, se apresenta aí pra galera. Um prazer, pessoal. Meu nome é Otávio. Dan, é um prazer estar aqui hoje, tá? A gente vê aí o teu esforço sempre, né, nessa construção da influência social, né? Essa transição da Tio Prospect agora, né? Sua da Tio Prospect para a área de podcasts também, cara. Assim, prazer estar aqui sendo convidado justamente para a inauguração, né? Porque eu acho que, né, você já foi um dos nossos primeiros clientes, cara. Então, assim, agora a gente está aqui logo num primeiro momento, pra gente já tem uma importância simbólica também muito forte, cara. Sim, muito eu também acho. Assim, eu tava pensando, enquanto fui pra Goiânia, voltei hoje, eu tava pensando assim, na minha lista de convidados, a FBA não tinha como. Agora que é só eu, né? Assim, o SenaCast não tinha como não entrevistar vocês pela nossa trajetória, pela nossa história e tudo mais. Mas você vai entender por que depois. André Arena. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem estiver assistindo. Ele veio, mano. Ele veio, a lenda. Obrigado aí pelo convite, Dan. É sempre um prazer poder participar aí, ainda mais de um negócio de um amigo também, de um cliente de longa data. E, cara, não sei muito o que falar no momento, mas assim, é muito legal ser o primeiro entrevistado aqui do seu podcast. Se a gente for chamar isso de entrevista, né? Porque não é bem uma entrevista, né? Exatamente. É um outro perfil, mas, cara, muito sucesso aí pra você, que continue trilhando essa caminhada e que a gente possa agregar aí pra quem estiver assistindo, né? Um pouco de conhecimento, um pouco de vivência aí, um pouco também de talvez diversão, de borracha. E de informações. Vai seguir né? aqui. E por falar em borracha, Sim, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é José Daniel, mas pode me chamar de Zé também. Você falou Zé Vicente, eu nem agora que eu me liguei. Cara, vamos lá. Antes de a gente falar das borrachadas que nós já fizemos na nossa carreira aí, assim, borrachada que eu falo das brincadeiras que a gente já teve, as nossas pérolas. FBA, o que vocês trazem assim de tendências para 2023 em relação ao mundo online, já que um podcast é online, Tio Prospect, a gente tá em influência digital, né? O que para vocês o mundo digital, quais são as tendências para 2023? Quais são as crenças de vocês? O que vocês acham? Posso começar aqui? Pode. Cara, eu acho o seguinte, num primeiro momento, o que a gente na FBA tá pensando em fazer agora é ter uma presença digital muito mais forte. Todo mundo que tá assistindo aqui sabe que, não tem como fugir hoje de redes sociais. E existe aqui um conceito, na minha visão, é muito errado, que é de pensar na presença digital apenas nas mídias sociais, né? Então, o que a gente está fazendo hoje? A gente está abrindo uma porta virtual de contratações. Nós vamos lançar esse ano o que talvez seja o primeiro real escritório digital do Brasil.
com um sistema completamente online que você consegue fazer qualquer tipo de solicitação, né? De qualquer lugar, a qualquer momento. Lógico, a pessoa que vai receber, né, essa solicitação de serviço, vamos chamar assim, e vai executar, vai fazer isso dentro do horário comercial. Mas isso vai permitir, inclusive, que os nossos clientes e até mesmo, né, os nossos colaboradores tenham uma capacidade de trabalho remoto muito forte, tenham uma liberdade geográfica muito grande, tenham uma liberdade no geral mesmo, até de, né, que, pô, quero solicitar aqui uma conversa para mim com o advogado, mas são 11 horas da noite. Pô, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, vai cair no WhatsApp corporativo? Não vai, cara. Faz a solicitação, automaticamente vai ser gerado um prazo para você e aí a gente vai desenvolvendo, né, esse serviço. Então, a gente pensou, né, nessa dinâmica porque, cara, hoje, você lidar com business mudou. Não dá mais para a gente pensar, né, nesse trabalho, principalmente esse trabalho corporativo que a gente faz, de uma perspectiva muito tradicional. Hoje é incabível você estar atendendo um cliente seu e ele ter que ir até você. Lógico, se ele quiser é outra coisa, mas ele necessariamente para ser atendido ter que parar o que está fazendo, se deslocar até o seu escritório. Hoje, com as tecnologias, as empresas são enxutas. Muitas vezes é o dono e um colaborador. E aí, vai parar de vender para falar com o advogado? Sendo que você só quer solicitar um contrato? Aí vai fazer isso via WhatsApp, fica perdida a mensagem ali, o advogado não vê, enfim. Tá. Esse sistema que a gente está montando é justamente para isso, para levar esse tipo de qualidade para o mercado. Imagino que já teve um sistema ou outro que faça algo semelhante. Mas um escritório verdadeiramente digital, essa é a proposta que a gente está levando agora para 2023. E você acha, assim, que as empresas... É uma tendência as empresas adotarem isso ou é algo só do meio jurídico? Eu acho que é uma tendência, viu? Uma tendência. Hoje em dia tudo tá girando no digital, né, cara? Até você vê assim... alguém aqui tem nota física de dinheiro no bolso? Eu não tenho. Não. Então, Né? Hoje no Pix, né? O negócio, né? Tanto do lado social, né? Poxa, eu quero interagir, quero conhecer gente nova, né? Tá indo pro digital. O físico nunca vai morrer, né? O analógico sempre vai existir, né? Só que você perguntando de tendência, Dan, eu acho que é exatamente isso. A gente cada vez mais se postar, né, nas redes, buscar ter contatos, né? A gente já tem clientes que são de outros estados que a gente nunca viu pessoalmente, né? Mas que demandam da gente, conversam, né? E um jeito da gente inovar dentro disso daí, tanto de um aspecto para ajudar a gente administrativamente, quanto para gerar mais resultados para o cliente, vai ser utilizar essa ferramenta, né? Para gestão, para acompanhamento, né? E para organização. Sim. E, cara, assim, de tendência, vamos falar de 2023... eu acho que é 100% digital, cara. Assim, até falando num aspecto mais de advogado mesmo, hoje são poucos estados no Brasil, poucas comarcas que trabalham com processos físicos, né? O papel é um negócio que no judiciário vai acabar. Né? graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. E no cartório também, enfim, a sociedade está se digitalizando, né? E com isso surgem novas necessidades, né? Surgem melhorias da segurança da informação, né? Surgem novos tipos de relação, né? Que não são possíveis dentro de um mundo analógico, né? Dentre outras interações que eu acho que é isso que cativa muito a gente também, né? O bacana da gente e o privilégio, né, da gente poder estar entrando na advocacia, entrando assim, né? Já estamos indo para o nosso 4º ano de empresa, Sim. mas a gente ainda é uma empresa muito jovem, né? Uhum. Mas um dos privilégios da gente poder estar ingressando nesse mercado é pegar essa transição, porque antes acho que era um pouco limitado, né? Porque o analógico ele não morreu, o que a gente está vendo é uma expansão. Em alguns lugares, que nem eu falei no fórum, né? Alguns tipos de relações que nem, poxa, para que eu vou andar com R$5.000 na minha carteira? Tá. Se eu posso ter o meu celular com a minha senha lá, Sim. se alguém roubar... Sim. Faça um Pix, né? Eu faço um Pix, ou dependendo da condição, eu posso ter a segurança de saber que se roubarem meu celular e tirarem dinheiro da minha conta, sem ter a minha senha, o problema é do banco, não é meu, é uma segurança. E caminhar nessas linhas, cara. Sim. Por que graças a Deus, sem o papel? Cara, acho que a gente estava cada vez mais acumulando documentos sem necessidade, às vezes algumas
informações confidenciais acabavam vazando e não era interessante, né? Vamos Perdia, pensar no meio né? ambiente Sim. também Sim. hoje. A gente pode ter um sistema informatizado que faça gestão de documentos em nuvem ou outras ferramentas que sejam para facilitar sem o uso do papel. Eu mesmo, bloco de notas, cara. Antes acabou ficar anotando em papelzinho. sim. Papelzinho às vezes até se perdia. Sim. O bloco de notas, se você Sim. não for roubar do celular, não tem muito tanto perigo, né? Agora, em termos de tendências, eu vou defender bastante a minha área aqui, que é a da propriedade intelectual, né? Para 2023, muito forte. Questão de regulamentação está sendo muito discutido no Brasil, de inteligência artificial aplicada. O trabalho intelectual sendo cada vez mais valorizado. Então, isso que nós estamos fazendo, né? Valoriza, é uma das formas de valorização, mas outras coisas, como proteção de ativos em blockchain, né? Utilizando tecnologias realmente disruptivas e realmente descentralizadas. Essa é uma tendência que eu aposto muito forte. A questão dos avatares no metaverso também é algo que está sendo muito falado. E você sabe por que surgiu o Avatar, cara? Não. Não é por causa do James Cameron, não. Esse é outro Avatar. Esse é outro, né? É por conta de... O Second Life foi muito criticado, lembra dele? Quando a gente era sim. mais ou menos Mais adolescente. adolescente. Porque eles falavam que uma segunda vida, onde já se viu isso? Os avatares do metaverso estão sendo instituídos para humanizar as relações digitais, que foi uma coisa que foi se perdendo ao longo do tempo. E aí viu-se que não só as regulamentações eram necessárias, como também uma experiência imersiva pela qual o usuário passasse a ser parte daquele mundo sem se desvincular do mundo físico. Puta, legal uma materialização do cyberespaço, Sim, né? exato. O que é o espaço virtual? Hoje ele é puramente psicológico. Né? Quando a gente fala de camadas na internet, a gente fala de você estar ali num site, mas quando você entrou ali, sei lá, cara, no Mercado Livre, para comprar alguma coisa, você não está pensando naquele momento, estou num site. Você se sente dentro de um ambiente de compras. Certo. Como se você estivesse mesmo numa loja. Tá. Então, existe uma imersão, né, da sua atenção ali, você acaba criando isso na sua cabeça. Quando o metaverso realmente chegar, isso daí vai vir de uma maneira muito mais clara. Não vai ser só uma percepção do espaço virtual. A gente vai ter um espaço virtual real, sensorialmente falando, cara. Que seja olhar para uma tela, que seja uma imersão mais profunda, enfim, depende da tecnologia, né, que vai ter na época. E, cara, muito do que a gente está falando aqui hoje, das questões da tendência, elas estão relacionadas à quarta revolução industrial que está rolando no mundo, né? Para quem não sabe, nosso grande Danilo aqui é formado em engenharia de produção, né, Dan? Isso. E então você vai entender, cara. Sim. A gente tem as revoluções industriais no mundo. E eu não sei se vocês já perceberam hoje, né? Pô, quem tá vendo já deve ter visto que você vai ver um curso aí que se diz disruptivo, ele vai colocar 4.0 na frente. É uma estratégia de marketing de muitas pessoas, mas isso tem um sentido real, tem uma origem isso. Qual que é? O mundo hoje está iniciando, na verdade, essa quarta revolução industrial. E o principal elemento hoje, que é o mais perceptível dessa revolução industrial, é o fenômeno da desmaterialização. Então, hoje é muito mais importante do que você fazer um copo, de você ter o copo, é você saber fazer o copo daquela maneira. Tá. Então, a gente hoje tem Entendi. um boom da propriedade intelectual, do direito digital, até mesmo as vendas, que antes eram de porta em porta. O cara andava no carro dele na região aqui do interior inteiro. Todo mundo já conheceu alguém assim, né? O cara do McDonald's. Exato. Pô, com tralha na mão e leva. Hoje, tudo online. Ele apresenta o produto à distância. As cold calls se transformaram em cold mails ou cold WhatsApps. Exatamente. Mudou assim. Cara, a desmaterialização, esse fenômeno é muito forte. No dinheiro. É o que o André falou aqui. Cara, cédula... Eu li há uns 20 anos, sério, um livro que falava sobre a possibilidade de nós termos dinheiro virtual, moeda virtual, acabar o papel. Na época a gente não tinha o boom dos smartphones. Então eu lembro que eu fui conversar com um professor meu, cara, né? Pô, eu tava, sei lá, 6ª, 7ª série. Ele falou, cara, isso daí é impossível, porque precisaria ter cada uma máquina de cartão de crédito ou algo equivalente. A gente acabou tendo isso. Algo que a gente poderia até prever, mas não era algo tão claro como ocorreu, certo? Então, hoje, o fato de que cada um tem uma capacidade de processamento, a palma da mão o tempo inteiro, alta, tá? Faz com que a gente consiga, assim, lidar com essa nova economia, com esse mercado desmaterializado de outra maneira. Então, se difundiu a possibilidade desse mercado. Então, a gente já tem toda essa estrutura na mão e o mercado vai caminhar para isso, invariavelmente. Que é o que o André falou, a comodidade do material desmaterializado, entendeu? Pô, consumo de livro, cara. Saraiva quebrou. Saraiva quebrou, cara. Não é novo isso daí, né? Saraiva quebrou. Por quê? Quem que vai? Beleza, cara, vai. A gente ainda forma a biblioteca, né? Bota lá no escritório, capa bonita e tal. Mas se você quiser simplesmente ter o conhecimento, a palma da sua mão, cara, você consegue do seu celular. Você não precisa de um Kindle, você não precisa de nada. Você precisa do que você já tem pro seu dia a dia. E isso é uma loucura também, né? Eu tava falando da Saraiva, né? Porque se a gente for pensar numa ótica de modelo de negócios, né?
A disrupção que o Kindle trouxe pegou uma fatia de mercado que a Saraiva ocupava. Só que só que a gente vai gravar isso daqui, né? Vai ficar eternizado lá no servidor de alguma empresa. Daqui 50 anos a gente vai ver. E você vai ver se parou de vender livro. Nunca vai parar de vender livro. Só que a inovação que essa tecnologia trouxe não permitiu que aquele modelo de negócio sustentasse, que era um império, né, movido à venda de livros. Mesma coisa da Blockbuster, né, de outras empresas que acabaram sendo engolidas ou dissolvidas, né, porque o conceito de disrupção é isso, né, quebrar uma tendência natural. É como se fosse um vidro temperado. Você dá uma marteladinha, ele explode com um negocinho. Esse é o conceito de disrupção, né? É um quebramento do começo ao fim com como se fosse um efeito dominó, né? Sim. E é justamente isso que a gente está falando, dessa transição do analógico para o digital. Ela não vai ser assim... Ela está sendo rápida e efetiva. A gente está vivendo isso, né? A gente vê isso, sei lá, 10 anos atrás não tinha smartphone, né? Sim. Não tinha... A internet era meio bosta, né? Enfim. E você pega para comparar isso com, sei lá, um outro análogo. Uma outra coisa análoga a isso. Que, falando de analógico, né? CD, vinil. Existe até hoje, poxa. Eu não tenho nenhum vinil, sabe? Só que, cara, se você quiser comprar um disco de vinil de qualquer artista, vamos falar assim, de respeito, que tem aí uma gravadora... Um nome, né? Um nome, você vai comprar um vinil desse cara. Por quê? Porque tem gente que gosta, tem gente que... E você sabe por quê, cara? Que a desmaterialização não implica em desmaterializar tudo que existe por conta da experiência. Eu escuto vinil você tem a porque relíquia. eu particularmente gosto de ouvir as radinhas da agulha. Eu vou numa livraria porque eu gosto de sentir o cheiro do livro. Essa experiência, querendo ou não, ainda não existem modelos que conseguiram trazer. Que não vão, né? Mas pode ser que um Pode ser que um dia aconteça, exato. Mas assim... cara, tudo aquilo que é falso, vamos falar assim, né? Que não é falso não, perdão, é artificial. Ele deixa de captar alguma coisa ali de essência. Da essência. É a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui besta, né? Pô, vai lá no Burger King e você fala assim, cara, o lanche tem gosto de esfumaçado. Agora pega e faz um hambúrguer na chapa com uma madeira ali para dar esfumaçado de verdade. Compara, não vai ser igual. Sim. Então a gente consegue até reproduzir até um certo ponto, mas vai morrer ali. E o ser humano, ele é muito agarrado à realidade terrestre dele, né? A gente vê esses filmes de, o cara foi pro espaço, viveu no espaço. Cara, não dá. O ser humano, uma geração fora da Terra, já era, acabou a espécie. Por quê? Porque até mesmo questão de gravidade no nosso sangue, a circulação do nosso corpo foi pensada... tudo assim, né? Exato, a gente foi desenvolvido durante milhares de anos nesse meio. Tirou a gente daqui, cara, não vai dar certo. Sim. E socialmente não é diferente também. Então, assim, a gente até mesmo nessas relações virtuais consegue ir até um certo ponto, mas depois de um tempo não dá mais. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que vai provavelmente acontecer. A gente vê a era da automação, né? Então, a gente hoje já tem no mundo, né? Não necessariamente no Brasil, unidades de comércio, enfim, 100% automatizadas. Reconhecimento facial, identifiquei que é o Zé, ele tem um cadastro aqui. Eu sei que naquela prateleira ali tem uma paçoca da Goober. Beleza? Ele pegou, colocou no bolso, saiu. O que a inteligência artificial vai fazer ali? Vai abrir um carrinho virtual, vai jogar lá dentro, vai faturar direto no cartão do Zé, que ele cadastrou. Porque ele pegou a Uber. Isso a Amazon já aplica em alguns cantos, né? Que Exato. é o drone delivery. Só que, olha que coisa louca que vai acontecendo. Se a gente massifica isso, de repente, primeiro, supondo que a inteligência artificial não fale, o ser humano vai precisar de contato. Vai faltar contato humano no dia a dia. Vai acontecer um fenômeno que é aquela coisa do... que nem aquele senhorzinho, aquela senhorinha que a família não vê tanto e tal, que vai no mercado para bater papo com os outros. Sim. É o que começa a acontecer. O ser humano vai ficando isolado. Então, essa questão do contato humano passa a ser até mais valorizada por conta disso. Porque, você não precisa de um vendedor para fazer uma compra. Mas muitas vezes você só quer aquele contato. Aquilo é essencial para a venda muitas vezes. Você pode ter certeza que vão ter pessoas que vão saber explorar isso. Com certeza. Tipo, aqui, galera, é tudo analógico. Sei lá, um supermercado que, tipo, ela vai lá... ou o cara você vai ver o cara etiquetando o preço, né? Sei lá, então um exemplo meio bobo, mas é nostalgia. Mas é válido. Sim, o que eu quis dizer com isso foi que é justamente o que eu estava falando, né? Nessas necessidades que vão se criando com novas tendências, Sim. né?
surgem infinitas possibilidades, Sim, né? sim. De Eu de comprei trabalho o em pendrive lá, que vocês me xingaram tudo. Vocês falaram que eu era um otário e não fui otário. Já tá com glicerina no pulmão, já. Porque eu não jogo tanto assim, mas eu comprei o pendrive lá que tinha... Dos jogos retrô, Dos né? jogos, Ah, tá. Eu achei que era o que você Exatamente. fuma, pô. Não, esse daí eles não deixam mais eu fumar isso aí. Eu não posso mais fumar. Não deixa, me proibiram de Bom, fumar lá, tá vendo? Tá Nem certo. levei pra lá. Ficou estacionado aqui em casa esse negócio. Mas é o pendrive da televisão, dos Dos jogos do do Super Super Nintendo, né? Nintendo. Sim. Sim. Então, caramba, custou caro isso. Quando é que foi isso daí? 2002? O que? 2001 Super Nintendo, quando a gente tinha? Não, Ah, não, foi antes. não. 90 e pouco, né? É. Beleza. Agora eu comprei em 2021. E tipo assim, ó, entre o PlayStation 5 e esse, é lógico que mas é muito mais caro. Só que, cara, você sentar no sofá e você, tipo, viver aquele mundo do Donkey Kong de novo, do É, Mario, exato. Mas Super Mario. o que te fez comprar? A nostalgia, é o que você falou aqui, Experiência, experiência. cara. É. A experiência, A experiência. dificilmente alguma coisa que for falsa, como a doutora falou, né, ou ilegítima, ela vai conseguir se manter. Sim. Agora, os modelos de negócio que trouxerem novas experiências, agregando tecnologia, agregando Sim. inovação de uma forma eficaz, de uma forma que faça com que as pessoas se sintam mais pessoas, ou se Sim. sintam mais parte de uma Sim. comunidade, é o que vai vingar daqui pra frente. Você sabe que assim, ó, o que eu tive que fazer? Quando eu inaugurei o curso de influência digital em 2018, eu vi uma necessidade da cidade. Eu falei, cara, a tendência da pessoa se tornar influenciador, blogueiras e blogueiros, vai acontecer. Só que tem pessoa que não sabe fazer, já fica se nomeando, né, se denominando influenciador digital, mas a pessoa não tem o profissionalismo envolvido ali. Aí eu vi uma necessidade, né? As empresas me passavam muito assim, nossa, eu tô chamando influenciador, não tá dando certo. Aí eu vi uma necessidade, uma deficiência, porque as pessoas querem ser influenciadores, mas não têm o profissionalismo. Aí nós Sim. criamos, né, nós todos juntos fizemos vários brainstorms, várias reuniões, até a gente chegar. Mas o que aconteceu? Olha que interessante. Hoje em dia, muitas pessoas, ainda continua, só que já está saturado. Principalmente Ribeirão Preto já está muito saturado. O que eu tive que fazer? Eu fiz um update, né, um upgrade ali, uma atualização, e hoje eu atendo muito mais empresas do que os próprios influenciadores, porque eles já estão saindo de cena. Deixou de ser palatável. Exatamente, deixou de ser palatável. Daqui a alguns anos vai virar, eu tenho certeza que isso vai virar nostálgico, e alguma coisa eu vou ter que fazer para fazer um retrô, né? Esse pendrive aí da televisão é um retrô, né? E vocês acreditam assim, falando do retrô, FBA com as atualizações de vocês, os novos investimentos de vocês, tem alguma coisa que daqui para frente vocês vão fazer um atendimento meio que retrô, porque a pessoa vai ficar com saudade, ou vocês acham que não? Cara, eu acho que assim, né, o contato que eu acho que o mais retrô que a gente tem é uma experiência com o cliente, né? Como a gente atende, como a gente recepciona, a experiência que a gente proporciona ao exercer a advocacia para o cliente. Isso eu acho que sempre vai ter. Eu acho que daria para chamar isso de analógico. Entendi. Né? A gente jogando isso para uma interface, né, que você vai trocar mensagens com uma pessoa, isso pode dar uma quebrada. Mas, mesmo assim, né, não deixa de ser uma troca, né? Não deixa de ser uma interação. E que nem a gente estava falando, a gente não pretende migrar 100%. E não tem como, porque a gente vai ter que ter uma estrutura física. Tem pessoas que vão querer ser atendidas, né, pessoalmente, né, fisicamente. E o que a gente vai fazer é modular. Sim. Né? Ah, tá, entendi. O que é muito interessante isso, a gente falar de investimentos agora para 2023 e o retrô. Porque eu queria saber um pouco mais assim de vocês. Agora eu vou abrir meu coração, tava falando com a Kai esses dias. Eu sinto falta, tá? De as nossas unidades estarem juntas ali, tá? Por que acontece? Antigamente, meses atrás, eu sabia da FBA. Não assim, eu sabia dos investimentos de vocês, das atualizações de vocês, dos trabalhos ali. Hoje, como a gente segue com 2 escritórios, né? Assim, tipo Prospect, a gente segue em unidade diferente. Eu já não sei muito das atualizações, das notícias e afins. Então vamos falar de investimento da FBA 2023, tá? O que tá assim meio que no core business de vocês não, mas assim, o que tá nos investimentos, nas atualizações, o que vocês pensam em fazer esse ano? Como é que tá isso? Cara, eu acho que a principal coisa é o sistema que o Otávio mencionou, Tá. que vai transformar a nossa Beleza. consultoria em realmente um jurídico à palma da mão. Então isso talvez vai suprir um pouco da falta que você sente hoje, tá?
Além disso, outras questões. A gente trocou o sistema de controle interno, um sistema muito mais eficaz. A gente consegue gerar alguns relatórios, alguns mecanismos datificados e ter um data quality realmente que vai ser útil tanto para nós quanto para os nossos clientes. A gente pretende aplicar isso com certa velocidade. Sim. Tá? E não deixando para trás, o que você falou de retrô, a gente chama do que dá certo, né? Tá. Do físico, do Tá. tradicional, vamos dizer assim. Tá. A gente tem uma perspectiva muito disruptiva, mas claro, a gente não pode abandonar aquilo que funciona e aquilo que tradicionalmente é aplicado. Muito embora a gente tente fugir disso. Tá? Não vou mentir, a gente não gosta de ser chamado como advogado tradicional, a gente não gosta de ser taxado disso. Pelo contrário, eu pelo menos corro disso e tenho certeza que os meninos também. Mas, por outro lado, tem coisas que a gente precisa aplicar. Código de ética, entender realmente as dores do cliente, ouvir ele prontamente, guardar o sigilo. E assim, saindo essas do outras sistema, coisas não tem como fugir. Quem quiser ficar marcando reunião semanal, o ticket vai lá, lá pra cima. Lá pra cima. Mas eu vou falar, me defender aqui, eu levo cliente. Então eu tenho um pouco mais de crédito semanal. É que eu sinto falta, gente, é muito difícil isso. Assim, ó, nós somos amigos, tá? Fora de empresas. E eu sou cliente de vocês e vocês já foram alunos da True Prospect, já frequentaram consultorias, cursos e tudo mais. É difícil separar as coisas. Né? E a gente tem uma convivência muito boa, assim, né? Saudável. Muita coisa aconteceu dentro do nosso histórico. E a gente foi pego de surpresa. Não estava no nosso plano, né? Sim. Eu acho que assim, cara, o que você chama de retrô, talvez, eu chamaria de uma maneira diferente, né? A gente na FBA sempre teve um cuidado. E tá no nosso DNA da gente querer fazer um bom atendimento e realmente entender as pessoas que estão por trás da empresa, né? Lógico, nem sempre a gente tem um contato tão intenso como foi com você, porque muitas vezes o empresário mesmo não tem tempo, né? Dependendo do cliente, não quer também. Acontece, é muito de perfil. Mas a gente sempre tenta transparecer esse carinho nas nossas atitudes e ter um tempo não só para falar dos problemas da empresa e cuidado jurídico, mas auxiliar no business, ajudar no network e até mesmo, cara, parar para tomar uma cerveja. O que é muito normal aqui é que a gente fica amigo dos nossos clientes, invariavelmente. Então, eu acho que esse carinho que a gente tem, ele é perceptível, entendeu? Até onde eu vejo hoje, todo mundo que passou na FBA, de uma maneira ou de outra, menos um ou outro cara que é pilantra mesmo, que a gente tirou da nossa base, porque tem que ter uma limitação ética, vai. Não deixa esse cara entrar. Pelo amor de Deus, Não vai subir ninguém. Não sobe. Mas tirando uma pessoa ou outra, que graças a Deus foi muita pouca coisa na nossa história, cara, eu acho que os clientes, no geral, sentem que a gente realmente tá ali para entregar um resultado, né? Que não é só tipo, não vou pegar aqui e fazer um contrato para você. Contrato por contrato, cara, qualquer advogado faz. Sim. Minimamente competente. O que a gente entrega é realmente uma coisa mais complexa, entendeu? De olhar para você e falar assim, cara, o que você quer no seu contrato? O que você espera do seu negócio? Onde você quer chegar? Qual problema você não quer ter daqui a 2 anos? Então, a gente para e toma esses cuidados. Então, assim, apesar de a gente ter esse sistema que vai facilitar muita demanda, né? Então, o cara quer solicitar, ele solicita a qualquer momento, não precisa ligar, não precisa mandar e-mail e tal. É ali e as informações já ficam todas organizadas, né? Foi pensando nisso que a gente criou esse sistema. Não vai ter como a gente simplesmente receber uma mensagem e devolver um contrato. Precisa ter um ponto de contato com o cliente, a gente tem que entender o que está pensando, até mesmo entender, porque você não pode virar para mim e falar assim, Otávio, Daniel, o André, eu quero um contrato de compra e venda. Mas, cara, o que você está fazendo? Eu vou fazer tal coisa. Peraí, então isso é um contrato de permuta. Porque senão a gente também não entrega valor, cara. Então tem que ter esse carinho, esse cuidado, isso está no nosso DNA e isso não vai acabar. Tá. E uma outra coisa também, o Botura falando aqui me deu um insight para falar dessa coisa do retrô. Certo. Como é que funcionava a advocacia antigamente? Né? E só era isso, porque não tinha outras formas. Né? Vamos falar licitamente falando. Né? Você me conhecia, Danilão. Eu fazia um bom serviço para você, um serviço tecnicamente bom. Você me indicava para outras pessoas. Se você gostasse de mim, além do meu serviço, né? Porque vamos falar que o serviço técnico é o mínimo, né? Porque senão, você não é um bom advogado, você não é um bom profissional, certo. né? Se você faz isso e entrega um valor a mais, alguma outra, uma experiência, é experiência que você tinha falado, né, isso, Daniel? Uma experiência, alguma coisa, isso te traz mais clientes, né? E eles falam assim que no profissional liberal, em geral, demora mais ou menos 10 anos ali para você se estabilizar, né? Aí como é que funcionava antigamente? O cara, depois de uma boa caminhada, os clientes só vinham para ele. Só vai vindo, indicou um, indicou outro. Mas qual que é vamos falar, o raiz, o retrô disso? Fazer um bom serviço técnico, né? E entregar, se possível, uma experiência bacana.
Porque, sei lá, eu acho que vai ter muito profissional que é técnico também, o cara é meio máquina. Tá. Você fala, vamos tomar um café? Ele, não gosto de café. Sabe, tipo... Certo. Já e corta. beleza, Aham. cara, você quer o técnico ali, você quer o negócio. Sim. E dentro dessa abordagem nova que a gente tá precisando trazer, ela traz uma coisa nova, só que ela não mata a antiga. Porque Sim. a gente vai precisar continuar entregando um serviço técnico e, se possível, né, e eu acho que a gente vai fazer questão de entregar isso também, porque é natural de cada um aqui, entregar o a mais, né? A experiência. Porque não adianta, cara. Aí você, poxa, eu quero uma facilidade. Tô lá na PQP e vou arrumar um advogado. Cara, um mês, se a gente fizer cagada lá, o cara vai embora. Não vai falar pra ninguém. Tá. E eles falam, né? Um cliente satisfeito traz um. Um insatisfeito tira 10, Tira, né? É verdade. Então, É assim, o retrô tá nisso, né? Tá em manter o que é o bom da advocacia antiga, Sim. né? Exatamente. E trazer o novo, a inovação, né? Juntando os dois, porque, cara, é uma escada, vamos falar, é a carroça e os cavalos. Só o cavalo, cara, você só leva uma pessoa. Na carroça, vamos falar, você leva 10. Né? E sem os cavalos, a carroça não anda. Tá. Entendeu? Então, um precisa do outro e isso que é o doido, né? Que o digital, ele traz coisas novas, só que nesse sentido ele não mata, né? Ele não extingue o antigo também. Sim. E a gente pega essa essência, que ela é importante, né? Sim. E a gente melhora ela, tenta aprimorar ela, né? Sem desmerecer, sem esquecer. Sim. Falar, não sei, advogado de não sei o quê, que das antigas aí, não sabe o que é. Não, cara, a gente aprendeu com eles fizeram... É uma evolução, né? É evolução, É uma evolução. Não é pra gente mudar. Sim. Simplesmente por mudar. Não é invenção de moda, né? Então, assim, o que é aproveitável, a gente aproveita mesmo, cara. Tô assistindo frequentemente, como eu já não vejo mais vocês todos os dias. Vamos falar da influência digital dentro da advocacia. Porque o cara aqui tá indo. Eu vi que você fez, você tá postando com as tendências, mas o cara aqui tá assim, ó. O buraco é mais embaixo. O negócio aqui tá criando polêmica. Tem uns seguidores que estão ali, né? Cutucando você. Como é que... Me fala assim, ó. Qual que é a diferença do Otávio Botura agora, fazendo essas postagens? Porque antigamente você fazia. Fazia. Quando eu fazia consultoria com você lá, o curso, você chegou a entrar, você fazia os experimentos dos uísques, tudo, Sim, você fez os estudos, né? O que você se enxerga assim, ó, o antes e o depois? O Zé já tem mais né? Mas você, assim, o Otávio de 2020, 2021 pro 2022 fazendo conteúdo ali, como é que você se enxerga? Cara, eu vou até fazer uma elogio aqui pro Zé, porque quando a gente começou, né, eu, cara, errava muito e me cansava muito produzir o conteúdo. Eu já vi que o Zé teve um puta de um resultado muito melhor que o meu de imediato. Tem um pouco também a ver com o perfil, né? Pô, ele é um cara muito mais sociável do que eu, vamos falar assim, né? Quem me conhece sabe do que eu tô falando, né? Não entendi. Eu até brinco e falo, cara, o Zé é um cara muito sociável. E eu, assim, eu gosto muito de conversar, sou uma pessoa expansiva e tal, mas eu sou mais irritadiço. Todo mundo que me conhece sabe. Inclusive, eu costumo me apresentar, tipo... Bom, conheci o Zé desse jeito. Falei, prazer, meu nome é Otávio. Eu sou meio cuzão, então me dá uma colher de chá e não desiste antes da gente conversar de negócio. Mas aí o que acontece, cara? No começo, eu sofria muito porque eu tinha aquela visão de que, puta, eu tenho que ser um cara agradável... E eu tenho que estar sorrindo, e eu tenho que ser positivo. E beleza, em parte você tem que ser mesmo, quando você tá na rede social, né? Tipo, você não vai captar a atenção de ninguém sendo um cara, oi, gente, pessimista e tal. Então tem que ter um grau de energia. Sim. Mas eu comecei a ser muito mais eu agora. Óbvio, comecei a investir mais, a produzir um conteúdo, pensar melhor no meu conteúdo, primeiro ponto. Tentar alcançar uma coisa estética, ter uma certa estratégia, saber pra onde eu vou, porque antes eu produzia pra fazer teste, ainda tô fazendo teste, na verdade, né, cara? Eu sou muito pequeno, comecei, agora mesmo essa última pegada aí de crescimento foi nos últimos 2 meses, e mesmo assim, tá muito embrionário, cara. Onde eu quero chegar no final do ano é muito mais do que isso. Sim. Mas o que acontece? Eu comecei realmente a mostrar algumas coisas da minha vida, que eu, antes não mostrava, porque sempre escutava de pessoas que não entendiam do assunto, então, tipo, gosto de uísque e gosto de charuto. Você vai postar fumando charuto, nada a ver. Cara, o problema é meu, velho. É minha vida. Você tá ali por quê? Vai fazer outra coisa, vai seguir um careta. Entendeu? É isso, é tão simples. E aí o que começou a acontecer? Comecei a postar e tal. E a ideia não é nem longe de mim, fugir de polêmica. Eu gosto de aproveitar alguns assuntos que estão em alta, que em regra são polêmicos,
para falar das áreas que eu curto falar. Eu gosto de falar de filosofia, eu gosto de falar de tecnologia, eu gosto de falar de direito, puxo para esse lado Sim. quando é pertinente, obviamente. Sim, Né? sim, Não tô ali simplesmente fazer barulho. sim. Eu quero barulho para trazer o pessoal e falar assim, galera, olha isso daqui. Até porque, pô, eu acho que o pensamento jurídico da sociedade hoje é uma porcaria. Sim. Entendeu? Todo mundo quer opinar em coisas que não tem o menor fundamento. Então eu busco trazer isso em algum nível. Às vezes eu tento trazer teoria, às vezes eu tento trazer uma sensação. Sim. Fiz um vídeo esses tempos que quem é jurista mesmo falou, tá, você falou nada com nada. Mas a pessoa que não é jurista e assistiu esse vídeo, ela não entendeu o conceito, mas ela sentiu aquilo. Então ela já Certo. tá um ponto a mais. Do Tá. jeito dela, ela Do- compreendeu. Dos Tá. pesos e contrapesos. né? Exatamente. Não adianta eu querer explicar para uma população leiga em termo técnico. Tem que explicar de uma maneira que ela vai entender. E às vezes a forma de fazer isso não é verbal. Então foi o que eu tentei fazer ali. Enfim. Cara, de qualquer maneira, o que começou a acontecer? Comecei a postar as coisas e eu comecei a ver que muita gente começou a se irritar com alguns detalhes, né? Então, um livro de filosofia que eu li, a galera, pô, não gosta do autor. Puta, vai lá e critica. E eu falo, gente, mas eu não tô falando da vida do autor, do que ele pensa. Tô falando de um outro ponto. Então, aí eu comecei a trazer, né, mais pro lado do tipo, cara, fica muito evidente que nas redes sociais, até mesmo pela velocidade, você tá vendo 10 vídeos no automático, aí você vê finalmente um conteúdo... Porque você passa por um cachorrinho latindo, uma pessoa dançando, um amigo seu na praia, e de É repente... muita você... informação, né, cara? Ao mesmo Dispersa. tempo. Ao mesmo tempo. E aí, aleatória. de repente, cara, cai num conteúdo denso, questionador, que é o que eu levanto. Não é um conteúdo fácil e nem é pra ser fácil, é pra pessoa parar e refletir. É isso que eu quero. E aí a pessoa olha, fica irritada ou não. Quando ela fica irritada, ela entra em contato comigo e eu mostro pra ela. Eu falo, cara, você nem leu direito, você nem processou. A pessoa fala, puta, é verdade, cara. E aconteceu muito isso. Muito isso. E eu acho isso bom, sabe por quê? Porque tem gente que faz o inverso. Eu trago pra um conteúdo mais denso e falo assim, questiona e falo assim, pensa, cara. Tem gente que não, o que ele faz? Ele solta uma fake news. Como a pessoa não tá raciocinando, que ela tá num flow Tá. de aceitar De tudo que vem, aceitação, aham. cara, cai notícia. E a pessoa engole e nem percebe. E aí daqui a 1 mês, 2 meses, ela tá com uma opinião sem Formada, menor fundamento sim, formado. sim. Por quê? Porque aquilo tem uma estética de uma notícia. Aquilo tem toda a estética de um pensamento racional. Mas se você parar pra ler, você fala, cara, não tem nada de Não tem conteúdo nada a aqui. É ver. uma afirmação pura. Aham. Só que a pessoa fica naquilo. Tá no automático. Entendeu? Tá. Enfim, aí, cara, eu comecei mais pra esse lado e, porra, tá dando super certo Sim, pra mim, cara. eu tô vendo. Porque assim, eu tô com um propósito dessa vez. Acho que essa é a diferença. Antes eu, quero vender mais, quero aparecer mais, nossa, quero ser uma autoridade, quero Sim. isso, quero aquilo. No final das contas eu nem queria. Agora eu tenho um propósito, que é Sim. um propósito inicial, pelo menos, de conscientização. Sim. De fazer a galera pensar e vão criar um fundamento sólido pra poder falar, inclusive, de assuntos mais interessantes e mais complexos. Mas se não passar pela base, meu amigo, Sim. entendeu? Esses dias uma pessoa que me seguia de mais antigamente mandou assim, pô, mas você não vai falar de LGPD? Né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei, cara, como que eu vou explicar para vocês sobre a LGPD se vocês não sabem nem o que significa privacidade? Aham. Vocês não conhecem as 5 Não faz esferas da sentido. privacidade. Aham. Verdade. E assim, cara, lógico, tem gente que tá assistindo aqui que sabe. Sim. Mas tem muita gente que não sabe. Aí a pessoa fala, porra, real, nunca nem olhei no dicionário o que significa Aham, privacidade. aham. Então a gente tem que começar por baixo e não por cima. Sim. Pô, vai querer opinar se aquela lei tá certa ou não? Mas você domina o básico, cara. Você viu o cara, pô, quero... Que nem o caso lá da Luna Piovani, vai, que tá rolando. Quero opinar. Mas você viu as mensagens? Você viu tudo? Ou você só quer falar? Esse é o mal de hoje em dia. Tudo vem tão rápido que se... Ou pior, que é o que eu acho mais perigoso. Você só quer defender por você ser homem ou por você ser mulher. Por exemplo. Cara, é uma cena muito perigosa. Isso. E você pode trazer isso de diversos aspectos. Inclusive, às vezes, você acha que tá defendendo a mulher e no final das contas você não tá. Às vezes você acha que você tá fazendo um bem e você não tá. Porque opinião, cara, entendeu? Quando ela é socialmente construída, ela é muito forte. Sim. Isso muda a nossa Sim. sociedade. Então, uma Sim. opinião burra, entendeu? Uma opinião burra, mal formada, mal fundamentada, pode desaguar, que é o que eu tenho falado ultimamente no Instagram, Instagram. numa consequência completamente diferente daquela. Às vezes o que você quer fazer é proteger, por exemplo, uma criança e você acaba indo para um caminho completamente diferente. Diferente. Por quê? Porque, cara, nada do que você está fazendo, nada que você está propondo, no fundamento, protege a criança. Sim. Aparentemente parece que vai para esse lado. Sim. Mas você não segue uma linha lógica, mas uma linha emocional, cara, você não sabe onde aquilo vai terminar. E você sabe que assim, ó, vamos falar de propósito. Tem muito influenciador digital que começa sem propósito e sai de cena porque não tem fundamento, não tem estudo, não tem base, não tem um jurídico por trás. Então a pessoa mal faz um contrato de parceria com uma empresa que ela está se aliando ali, né? Porque a pessoa não tem propósito. O que acontece? Vai passar meses de experiência, ela vai fazer um monte de coisa errada. Olha o que você falou, Otávio, que é interessante. Às vezes você quer defender a criança, você está indo porque você não... É a mesma coisa do influenciador. Ele quer fazer a publicidade da empresa, mas ele não faz do modo certo, porque não estudou, não tem propósito e se queima
porque realmente não é um influenciador que poderia estar melhor se tivesse seguindo um outro caminho. Então, Sei exatamente de quem você está falando. então isso aqui é foda trabalhar com os caras, porque os caras sabem tudo e não podemos falar aqui. Não. Tem sigilo Não. Tem profissional. sigilo, não hein? pode. Sem Pode, nomes. né? Não que vocês possam me processar, porque eu estou aqui, mas... Sem nomes. Arroba. Arroba também não. Mas assim, a gente, vocês sabem o que é isso, né? Vamos falar agora, vou falar um pouco de André e do Zé. Os propósitos de vocês são alinhados ao Otávio em relação à rede social? Ou, André, você ainda não pensa em seguir como criador de conteúdo de advocacia, como advogado ou não? O que você... Eu penso sim, Dan, eu tenho já traçado o que e como eu quero fazer, cara. É uma questão de... No meu dia a dia de operador, gestor, sócio, eu organizar tempo pra, tipo, cuidar de mim e ainda fazer. Porque eu não quero justamente fazer isso que você falou, sabe, cara? Que entrar meio que sem norte, meio que sem coisa e me queimar. Entende? Porque assim, cara, eu retorno, tanto financeiro quanto reputacional na rede social, a não ser alguns casos, né, virais aí, demora. Poxa, você tá precisando salvar a sua empresa e você vende diferente, né? Venda de influenciador, a conversão é meio que na hora, né? Poxa, eu tô aqui vendendo esse produto, você sabe que aquele influenciador tem um público-alvo lá, X, você converte, né? Só que para serviços, para criar autoridade, você tem que ir um degrau de cada vez, que nem o Otávio falou. Poxa, eu não vou aqui jogar... Pode jogar LGPD, só que talvez a eficácia disso, a curto e a longo prazo, ela é nada. Né? Entendi. Então, assim, é você estruturar e achar dentro das possibilidades da sua rotina ali, essa é a minha situação, né? Sim. Alguma coisa para me posicionar, né? Dentro da rede social. E eu já achei a área, né? Eu quero explorar mais planejamento sucessório. Eu gosto muito de direito bancário, direito do consumidor, né? E eu entendo um pouco legal também dentro de processo, da parte civil em geral. Só que é aquela coisa, né, cara? Eu não quero, assim, fazer uma coisinha qualquer. Eu quero soltar uma coisa um pouco com mais qualidade, com um pouquinho mais de técnica. E eu sendo muito caprichoso do jeito que eu sou, cara, eu preciso me organizar para... Poxa, eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar da minha empresa, eu tenho que vender, tenho que... até dormir, às vezes, né? A gente tem que se cuidar, né? Nesses lugares, assim. Não adianta não ter saúde, querer fazer as coisas. Então, assim, eu tô balanceando as coisas para entrar. Né? E não sei nem se vai ser também pelo Instagram, viu, Dan? Porque... eu preciso dar uma estudada melhor aonde que está o público que eu quero conversar, com quem que eu quero conversar, né? Porque, assim, hoje em dia, na advocacia, para essa questão de conversão, às vezes você fazer, tipo, uma landing page e investir em ads, ou até conteúdos mais longos, tipo no YouTube, talvez seja até mais proveitoso para essa situação no Instagram. Só que aí eu preciso estudar mais um pouco ainda. Enfim, eu tô numa fase de planejamento. Sim, eu tenho uma proposta para vocês três aqui. Eu vou perguntar pro Zé agora, depois eu faço a proposta. Ô Dan, antes de passar a palavra pro Zé, perdoa, só deixa eu complementar uma coisa aqui que o Andrezão falou que é interessante, eu já pro Zé falar aqui, cara. Bora. Que é o seguinte, ele falou uma coisa muito interessante, que é onde está seu público, né, cara? É só um parênteses mesmo, porque, porra, sabe uma coisa que eu sinto, cara? Rede social, galera que é muita autopromoção pensando em dinheiro. E, cara, dinheiro vem se você fizer um bom trabalho, se fizer um bom processo de venda, mas, cara, tem muito, entendeu? Muito. Eu acho que a gente, às vezes, perde um pouco do foco do que é a rede social, não é uma rede de vendas. A venda, ela acaba vindo, entendeu? Você vender um produto ali é bacana e tal, todo mundo quer um retorno financeiro, ninguém vai ser hipócrita e falar que não quer dinheiro. É o que move hoje, né, a manutenção da nossa sociedade. Mas, cara, você pega, por exemplo, um Instagram hoje, cara, entendeu? O que você tem que fazer ali? Você tem que entrar realmente com propósito, entendeu? Vamos falar assim, planejamento sucessório. Lógico que quer vender um planejamento sucessório. Mas quando você entra numa rede social dessa se expondo, cara, o que você precisa? Você precisa mostrar o porquê que você está fazendo aquilo. Você falou, cara, eu quero fazer um planejamento sucessório para ajudar você a transmitir seu patrimônio para sua família com maior cuidado, com menor risco, gastando menos. Porque aí, cara, o cara pensa no filho dele na hora de fazer a transmissão. Existe um carinho envolvido ali.
Entendeu? Isso tem que ser transmitido, essa base de fundamento tem que ser transmitida, principalmente quando você vai numa rede mais social mesmo, Facebook, Instagram. Pô, você vai para um LinkedIn da vida, beleza, o negócio é mais frio mesmo, ali é para business, é feita para isso, entendeu? Eu acho que isso falta um pouco, cara. Eu vejo muito no Instagram a galera assim, pô, vamos na advocacia, vamos falar de contrato empresarial, vamos falar de divórcio. Mas, cara, o fundamento do divórcio é a família. Você está falando de pensão alimentícia, você quer vender pensão alimentícia para mãe solteira no Instagram? Vende, cara. Mas pensa comigo. O que você está vendendo? Você está vendendo um direito do filho dela. Então, existe todo um cuidado acerca disso. Tem que ser feita uma construção do porquê que as pessoas têm que pagar pensão alimentícia. Por que a mãe não deve aceitar qualquer acordo. Então, essa construção de base também é muito importante, cara. Tá? Principalmente no Instagram. Lógico. Parece até que a gente combinou, né, velho? Porque ele acabou de fazer uma introdução perfeita do que eu ia falar. Aí, ó, manda bala. Mas é isso aí, cara, porque... Você ia falar alguma coisa? Eu ia, porque antes... Mas é a última vez que eu... Não é isso. É porque assim, eu me lembro qual é o propósito, e vocês dois também sabem. Eu vou lá falar. No nosso primeiro... Eu vou falar. A Isa vai ficar brava comigo, mas eu vou falar. Por que ele começou a fazer consultoria comigo? Você se lembra, André? Disso daí? Véi, não sei, me esqueci esqueceu? agora. Bom, vamos lá então. Primeira coisa. Quando eu comecei, eu tinha 2 perfis. Um profissional e um pessoal. Meu pessoal, eu procurei esse cara aqui inicialmente. Eu vou ser claro aqui o objetivo. Minha namorada vai ficar brava comigo, mas ela sabe. Era atrair menininhas. Não vou mentir. E ele queria cantar. E eu queria postar vídeo de música, postar foto bonitão, foto treinando. Foto com cachorro, lembra? Foto usar cachorro de isca. Dos dogs foi a que mais bombou. Cara, aquilo ali foi jogo surdo. Nós estávamos no sítio do Rodrigo. A gente estava no sítio do Rodrigo. Os Blue Healer estavam tudo nascendo lá. Então assim, eu tinha um propósito definido. Era. E deu certo por muito tempo. Aí... Até um certo episódio aconteceu. Exato. Mas ao mesmo tempo que eu tinha um propósito, tanto para esse quanto para o profissional, que eu falava de direito e tal, mas falava do direito de uma forma mais tradicional, faltava missão. E propósito sem missão não serve de nada, cara. Eu assisti um podcast do Nigro com o João Branco e o Piangers, que foi um dos últimos do ano passado. Sim. Para você achar o propósito de vida. Eles falam muito disso, né, cara? Porque a grande questão é... A missão tá ligada ao que você tem para passar do seu coração. Enquanto o propósito envolve o cérebro. Sim. Envolve o que você tem de plano, o que você enxerga para o futuro. E durante o propósito pessoal lá, que era esse, beleza, deu certo. Mas a minha missão, no fundo, eu não sabia, era encontrar uma companheira. Tanto é que quando eu encontrei, meu propósito acabou. Mudou, sim. Ali. Sim. E aí, eu tive uma grande dificuldade por muito tempo, que eu entrei num hiato do profissional e no pessoal comecei a postar coisas do meu dia a dia. Quando eu entendi que a minha missão, tanto no profissional quanto no pessoal, é levar algo de bom para as pessoas e falar sobre aquilo que eu sei que pode ajudar elas significativamente, seja de propriedade intelectual, seja do mundo dos negócios, seja do meu dia a dia mesmo, dando dica de espiritualidade, falando como que você pode ser um cidadão melhor, como que você pode ser uma pessoa mais digna e mais respeitosa com os outros. Aí a coisa mudou. Então hoje eu enxergo essa diferença do Zé de 2020 pro Zé de 2022, cara, produzindo conteúdo. Hoje eu enxergo que eu tenho um propósito e uma missão. E uma missão. E Zé, e você pretende voltar assim como o Otávio e André antes de fazer o planejamento dele, né? Mas você pretende voltar assim com igual o Otávio? Conteúdo denso, você fala? Exato. Cara, pretendo, mas essa abordagem vai ser no perfil profissional, que é o Zé da Inovação, que já é atrelando direito e tecnologia. Não quero mais falar de direito tradicional ali. Não quero. Eu amo direito trabalhista. Se qualquer advogado estiver me assistindo quiser sentar para discutir, você faz. Produzir conteúdo junto, cara, super top. Mas não é o meu foco do perfil. O foco do perfil é atrelar direito e tecnologia, falando sobre propriedade intelectual, trazendo insights importantes, trazendo tendências, enquanto que o Zé Dani já é mais voltado para o mundo dos negócios, para as mentorias, que eu quero ajudar quem está querendo empreender e não sabe de onde começar. Eu quero ajudar quem está querendo abrir um negócio e está perdido. E quem já tem negócio e está sem saída, eu quero ajudar essas pessoas, cara. Quero realmente trazer um significado para elas e fazer com que elas tragam para o modelo de negócio alguma coisa que seja frutífera para o mundo. Entendi, Zé. Dan, olha as empresas de sucesso, mano. As que a gente mais se espelha. Sim. O que elas fazem? Sim. Elas levam algo de bom para as pessoas. Elas mudam o mundo de uma forma e às vezes é uma forma pequenininha, cara. Uma coisa muito simples, mas que surte um efeito diferente. Eu acho que assim, ó, quando você fala de rede social, tem muita gente querendo dar dica, né? Aí eu vejo uma frase muito legal que eu gosto dessas coisas do Gold Shelby, Thomas Shelby, não sei o que, tem um Harvey e tal. A gente sabe. A gente sabe. Acho que assim, ó,
A melhor forma de você gerar influência, conquistar respeito, é quando você ensina o seu público. É uma dica de influência digital isso. Você quer trazer cada vez mais seguidores colando em você, te mandando direct, te mandando WhatsApp e tudo mais, você vai ensinar a pessoa de acordo com a sua expertise e dentro desse ensinamento você conta um case que aconteceu com você. Senão fica muito superficial. Mas aí tem só um cuidado que você tem que tomar. E aí eu vou complementar você e o Otário. Que era uma dificuldade que eu tinha na constância da produção do conteúdo. Tá. Porque você tem um propósito, você tem a missão. Só que se você não souber como levar, se você estiver pensando isso só na grana, esquece. Não vai. Esquece, irmão. Vai, mano. A grana você não tem que olhar, velho. Isso aí. E parece clichê, mas não é, velho. Exatamente. Toda vez que você olha só pra grana, o conteúdo vai mal, Sim. a repercussão é um lixo, os seguidores não interagem. Você não tá É isso comunicando, mesmo. né? Porque você não isso tá aí. passando verdade na situação, cara. É isso aí, cara. Entendeu? Eu acredito nisso também. Então, é você trazer conhecimento, expertise, case e assim, livre. Né? Sem pensar no dinheiro. É isso mesmo. Isso. A minha proposta que eu tinha pra vocês três é pra gente tentar criar, deixa vocês se planejarem, deixa passar janeiro, mas uma consultoria em company pra FBA. Entendeu? Então a gente agendar algumas datas específicas, pode ser de 10 em 10 dias, por exemplo, mas introduzir conhecimento de influência digital e aplicar uma consultoria pra vocês Mas você três. vai dar consultoria ou você vai lá beber café de graça só? Não, o café, sim, eu posso levar o uísque a gente já vai esconder. O uísque não dá pra deixar no Pessoal, escritório mais, esconde ó. o uísque com esse menino. Não, mas Não ó, dá. você me deu bronca um dia, uma coisa injusta, que não fui eu, o negócio da geladeira lá que você pôs o double ou black Eu na não dei bronca, eu geladeira. dei branco coletivo, não sabia quem tava errado. Alguém me Alguém bebeu, essa pessoa toma culparam, esporro. mano, esse dia, mas eu acho que fui eu, mano, que tomei esse negócio. Não, mas aí. tem eu não, Teve Essas um coisas episódio acontecem. que eu ajudei e eu falei que eu ajudei. Foi, ajudou mesmo, falou mesmo. Você secar o tomou. double lá. Não, mas esse dia aí a gente tava na bad, você Eu não lembra sei, eu disso? só sei que eu tinha uma parte de um Gold Label lá que eu não bebi um trago. E 6 meses eu voltou o sei resto. que ganharam um Macallan lá e eu também não senti nem o cheiro. Mas ó, o Macallan tem uma história assim, e eu fiquei muito impressionado, porque o cara do nada fez isso, depois sumiu, né? Não aconteceu nada com aquele contrato lá, que nós não fizemos. Bom, tá bom. Bom, fazer nós fizemos. O cara que não deu não teve sequência. assinatura, não deu sequência, né? Mas Porque- assim, E assim, ó, só um adendo. É por isso que é importante, gente. Quem decidir fazer uma mentoria com o Zé, escuta e faz. é verdade. Porque o que tem de gente, cara, que a gente trabalha com business, assim, o que tem de gente que começa um negócio, tem uma boa ideia, mas não tem a base, não tá escrito. Aí faz isso, puta, investe, vai, dá presente, começa dando presente pra fornecedor, faz isso, bum, morre. Por quê? Porque o cara não fez nenhum planejamento básico, que é a primeira coisa que você tem que fazer, cara. É Tá. isso mesmo. Porque assim, ó, a pessoa chegou, assim, eu vi todo bem arrumado lá e tal. Eu falei, não, isso aí é um negócio sério, né? A pessoa pontual, Ou é veio bem coach. arrumado. É. O cara é muito Pronto, polêmico, desmonetizou. Não é pra todos os coaches, por É, favor, o né? ticket médio cai, né? Esse cara é foda. Ah, tem dó, gente. Mas Pessoa é- que ficou ofendida com isso É, nessa tá altura do passando, campeonato, tá de na brincadeira. onda do coach Dá, também, não 2014 tá? e Parece Não, tá isso ficando aí. quem é sério, Tá cara. ficando Tá quem é ficando coach sério, sério. O coach que lógico. tava lá falando, ó... Pô, o coach pega trouxa, vamos chamar assim? É. Cara, não tem como sobreviver Não no tem, mercado. não tem. Igual os outros, tipo, vou vender um Ó, curso uma sobre como pergunta vender honesta curso. aqui. Cara, Isso. Desconhecimento. Tem algum coach sério daqueles tipo quântico sistêmico? Existe alguém? cara, eu não conheço. Assim, que eu não conheço. que eu- Talvez até tenha. Quântico. Eu não sei. Você nunca ouviu falar, velho? Não, já ouvi, cara. É que Nossa, agora na minha disse- cabeça não pensa em nenhum Eu case. também não né? penso em nenhum Mas case, é porque assim, eu de confesso que eu nunca pessoa. explorei o cenário. também. Eu Tipo, também não. Você sabe de alguém? Cara, eu tive experiência de ter uma cliente uma vez, cara, que inclusive deu uns trabalhos aí. Não vou citar nome de empresa nem da cliente também, porque eu nem posso citar. Uhum. Mas era isso, era coaching integral sistêmico. É um método, né? Aí, eu, cara, não conheci ninguém sério nisso. Cara. E a impressão que fica, aí você coach, cara, se... Procura lá meu @. Se for um cara sério, vamos trocar ideia aí. Porque você quer Porque, conhecer. não, porque eu não tenho respeito. Porque Isso que eu você só falou. conheci picareta. só. Mas é real, cara. É real. É reprogramação Mas de DNA. Eu só vou fazer um adendo, cara, e que é o o seguinte, caralho. esse CIS que você mencionou, Coaching Integral Sistêmico, é do Paulo Vieira. O Paulo Vieira eu conheço a Eu obra não dele. mencionei CIS, não. E eu conheço... Não, mas Coaching... Mas é o Coaching Integral o método, Sistêmico. a metodologia. É o cara- Coaching é o- Integral é. Sistêmico. É a metodologia dele. Então, mas E tá, eu mas tá acredito- registrado? Não, mas eu acredito como isso sendo algo Se não tiver sério, registrado, tá? você tem que registrar. Tem- né? Senão vamos Aí- registrar, vai ter que comprar da Tem, gente. tá registrado, velho. Já sondei já. O cara não brinca, né, cara? Então, Mas tá eu aí, acho tá. que isso é uma metodologia séria. Aí, claro, vai daquela premissa que o Otávio falou. Muita gente falando, querendo vender coisa, sem estudar. Uhum. Né? Então, como que você garante que aplique em sua metodologia sem desviar ela?
É isso aí. Entendeu? É isso mesmo. E a metodologia do cara é boa. Só que tem cara que usou isso pra Não, picaretagem. e outra coisa, entendeu? tem gente que faz Essa um que é a grande curso, questão. um único curso, e fala assim, cara, tô capacitado. Isso, você fez um curso de, sei lá, o quê? 6 meses, vamos colocar? Se for. Tem um diploma, bacana, você tem, em tese, um conhecimento técnico. Cara, você pega um coach americano, desses caras que são bons de verdade, o cara não para de estudar. É Tony Robbins, né? É autoconhecimento contínuo. E o cara não fica só na questão do coach. Ele sai, ele estuda vendas. Ele sabe fazer vendas, ele sabe fazer marketing. Ele entende a parte jurídica do negócio dele. O cara se torna um profissional completo ao longo do tempo. Sim. O problema aqui, cara, é que, infelizmente, surgiu uma cultura de venda dessa coisa de coach como se isso fosse revolucionar a vida das pessoas. E aí, cara, qual que é o ênfase de muitas pessoas? Simplesmente a automotivação. E isso, cara, dá resultados imediatos, porque a partir do momento que você motiva uma terceira pessoa, pô, eu motivo você. Se ela e tava você parada e começa a caminhar... ela vai ter um alguma resultado. coisa, né? Só que aí, esse é o primeiro passo. E aí a galera para nisso. E cadê os outros passos? Então, assim, eu imagino, tá? Eu não conheço muitos coaches, pra ser sincero. Mas eu imagino que tenha muita gente boa no mercado. O problema é que, ao longo dos anos, quem fez mais barulho? A quantidade de pessoas despreparadas, que hoje estão em outras áreas. O cara agora tá vendendo imóvel, tá vendendo carro, a outra pessoa virou auxiliar administrativa, a outra formou e foi pra psicologia, que não é muito diferente da influência digital. Você tem grandes influenciadores digitais no Brasil e você tem influenciadores que fizeram barulho por 2, 3 anos. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa aqui que vocês vão saber quem é, mas não vou citar, obviamente. Pô, passou pela agência. Pegou, fez um certo sucesso durante 2, 3 anos, formou na faculdade, mudou completamente de área. Para de rir, né? Eu tô rindo. Mudou dá na completamente cara, de velho. área, Que cara. foi pra Largou. O que foi fazer? Não posso, mas aí, pô, aí a pessoa vai olhar e fala assim, ó, tá falando de mim ali, entendeu, cara? Ai, Aí meu depois ninguém Deus fala do assim, céu. fez eu chorar, você vai ver. Isso aí, é sacanagem. A gente, mas é assim, ó, nós 4 somos 4 pessoas que a gente é muito honesto no nosso serviço. E a gente não gosta de coisa errada, de ponto fora do lugar, por isso que a gente vê, né? E uma coisa que é muito interessante dentro da rede social, que a gente é muito julgado, tá? É a gente mostrar os nossos cases. Porque é isso que realmente valida o nosso expertise, o nosso conhecimento. Cara, se você não tem case, é que esse é o problema dos coachings. Muitos, né? Eles não têm case. Não tem resultado, Não tem né? resultado. E sabe uma outra coisa que prejudicou muito? Marketing multinível. O multinível, a ideia dele, que é o negócio do século XXI, né? Concepção. Exatamente. É brilhante. Rede de indicação, né? Isso. Sim. O problema são as pessoas que operam. Aquela pessoa que fica te ligando o tempo todo, né? Que não O opera. marketing multinível foi a disrupção do esquema de pirâmide. né? Isso. Basicamente, Isso né? mesmo. Que você introduziu um produto É. ali. Ou... É que ele ficou É. estável, né? Porque assim, o sistema de pirâmide, inclusive, ele é criminoso. Porque qual que é a Sim. ideia? Você escoa todo o dinheiro pra cima, o problema fica na base. O negócio, ou empresa, CNPJ, seja lá como for que foi estruturado, vai quebrar. Aham. E aí quem toma porrada é que tá embaixo. Quem tá em cima leva o dinheiro embora e some. Isso. Você tem esquema Ponzi, que é uma pirâmide circular, basicamente, né? Não tem uma base. Eles ficam tirando de um caixa e jogando pro outro, basicamente. Essa é a lógica do sistema. Então, por exemplo, Só você que- só compra da nossa base. Certo. E aí você tem que revender, só que Isso. se você tiver suprimento, tiver problema, você volta Você pra gente. volta, isso aí. E você vai se retroalimentando. Sim. O marketing Sim. multinível, por si só, ele é só uma estrutura lógica. Isso. Né? E quando você aplica ele numa empresa, ele pode ser estável. Entende? Essa é a questão. O problema nem é o marketing multinível em si. O problema é que o pessoal vende, e esse é o grande problema hoje em dia. Todo produto, sempre vai ter um produto que ele vai mudar tudo. E não é verdade. Então, era o marketing multinível. Você vai ficar milionário só com isso. Não deu certo. Dropshipping, você vai ficar não deu certo. Porque não existe fórmula mágica, cara. Não existe fórmula mágica. Trabalha, entendeu? Aham. Pensa no que você tá fazendo, serve, não enche o saco. Põe trabalha, o coração cara, trabalha, também, né? Que entendeu? a gente falou bastante. Usa a cabeça, exato. decide pra onde você quer ir, entendeu? E faz o negócio acontecer. Agora, Sim. todo mundo quer a resolução rápida por dinheiro. E não é assim que funciona o mundo, cara. Ou a receita de bolo. Não existe. Exatamente. Sim, eu acho que era isso que muitos coaches vendiam, né? Porque é uma resposta mágica. É uma, que eu tenho um pouco de receio com essa expressão hoje, que eu acho que eu ouvi ela da boca de muita gente que hoje eu não respeito, que é tipo virar uma chave. Que, cara, tem, poxa, tanta coisa na vida pra você virar e falar. Tem até o filme lá, Vigilante o Viajante das Galáxias. Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Excelente. Que- Excelente exemplo. Que os caras vai numa inteligência superior e fala qual que é a resposta do problema da vida. Ele, 43. É 43. Como? 43. E a vida é sempre mais complexa, né? Do que essa coisa de tipo...
cara, vamos resolver a sua vida com um curso. Não, isso não existe. Né? Tipo, eu vou fazer você ficar milionário com esse produto. Até né? porque, quem tá atrás disso tá muito desesperado, tá muito perdido na vida. Claro. Vai atrás de pessoa carente também. Via de regra, o que as pessoas Exatamente. querem quando compram algum curso, cara? Não é a coisa mais complexa. Você já sabe que isso não vai ser entregue pra você. Sim. Só que você quer, às vezes, um insight que vai mudar o jogo. Uhum. Então, eu já comprei vários cursos, cara. Eu sou um comprador nato Consumidor. de curso digital. Eu amo a ideia, eu amo a premissa. Só que os caras mais fodas, os caras que mais vendem no Brasil, não foram os melhores cursos que eu assisti. Muito embora insights que eu peguei lá mudaram a minha forma de enxergar algumas Exatamente. coisas, Sim. entendeu? Eu acho que é o que o Otávio falou, né? Tipo assim, às vezes uma decisão pode mudar a sua vida. Só que ela é o primeiro passo. Né? Uhum. Tem que dar sequência. Porque, pô, beleza, decidi, fiz o primeiro move. Cara, se não for, acho que você decidir na loteria e acertar um bilhete, né? Não, De exato. resto, não tem como, sei né? lá, num exemplo esdrúxulo, né? Mas, Você vai ser assim, adotado pelo Bill você- Gates, talvez. vão ser. É isso que ele quer. Vão ser. Vai ser uma caminhada, né? Eu acho que é isso que acho que muita gente tirou dinheiro de pessoa carente, né? E acabou sujando esse termo coach, Cara, né? Que Não, e eu vou até um pouco além, cara. A gente no direito, a gente tem isso de uma maneira muito clara, por exemplo, no ensino universitário, cara. Eu até fiz por acaso, falei sobre isso ontem, que é o seguinte, hoje no Brasil, por exemplo, cara, a gente tem muita faculdade de direito. Mas Tá. muitas, Tá. formando bacharéis. inclusive é o curso que mais forma no Brasil. Exato. E aí, o que acontece? Muitas dessas instituições, o que elas estão fazendo ali? Elas não estão investindo em estrutura intelectual de verdade, não estão formando, tá? Só que elas colocam cadeira, um professor para falar para uma pessoa que é leiga, né? Porque o aluno, quando ele entra na faculdade, ele não é jurista ainda, cara. Ele vai formar o pensamento jurídico dele, entendeu? Ele não recebe essa base, ele acha que ele recebe, mas ele não recebe. Ele recebe uma carga técnica, leitura de artigo, leitura de código muito forte. Sai pro mercado, às vezes consegue passar na OAB. Quando ele sai pro mercado, ele até sabe fazer um divórcio, uma coisa mais simples, mas ele não consegue evoluir. E olhe lá também. E olhe lá. Por quê? Porque o que venderam pra ele? Cara, se você vier aqui e você pagar R$200 por mês, que pra Você muita vai mudar gente é a muita sua coisa, vida. infelizmente, no Brasil, cara, tua vida vai mudar. Você vai ser doutor. Você vai já sair advogado ganhando muito. E, cara, acho que não existe hoje nenhuma profissão que você sai falando assim, cara, daqui a um ano eu vou ser milionário. Tipo, a gente passou nos últimos 30 anos de ter 500 advogados aqui em Ribeirão Preto, tá? Especificamente, para ter o quê? 50 mil? 100 mil? Nossa, tem nem ideia. É muita gente, cara. É muita gente. Entendeu? Sim. Pô, se você pegar aqui em São Paulo, né, na OAB de São Paulo, cara, a quantidade de advogados inscritos é surreal. Se você surreal. comparar com 40 anos atrás, Sim. cara, é muita diferença. É abissal. É um a diferença. negócio Pra você ter uma engraçado, noção, inclusive. a gente assusta. Acho que é o que você ia Assusta. falar, porque às Do vezes pega número, outro né? estado, você tá lá, 70 mil e pouco. A gente tá OAB. aqui no 500 e tanto já. É. Aí a gente fala, porra, o cara deve ser um dinossauro vivo. Sim. Mas não é, cara. É Ele porque é novo. É no outro estado estado. dele tem muito menos muito inscritos. menos. Muito menos. É a mesma Entendi. inscrição, ela é progressiva, Daniel. Entendi. Que nem... teve algum advogado aqui em São Paulo que muito provavelmente já tá morto, né? Provavelmente. Que foi a inscrição número 1. O número da OAB dele deve ser 0000. tá. Eu, Não. particularmente, sou o 432556. Tipo, e sei lá, a OAB tem 100 anos? Não sei, cara, não sei. Acho que deve ter, Deve né? ter Não tem? 100 anos. Não sei. Não Eu realmente não sei, cara. Mas assim, já tem já formou muita gente. Inclusive, outra curiosidade. A taxa de aprovação no exame da OAB, se eu não me engano, é de 8%. Não. Mas isso é cada É prova. mais alto, É cara. 20%, cara. Cada teste que eles fazem lá. 80% reprova. 80%. 80% reprova. Então, se a gente já tem advogado pra caramba no Brasil, que salvo engano, eu não quero falar besteira aqui, mas eu acho que nós somos o terceiro país com mais advogados do Sei. mundo. Algo nesse nível, Sei. tá? Imagina o número de bacharéis em direito que existem. Que são as pessoas que passaram na faculdade, são operadores do direito, mas não podem advogar. Aham. A coisa mais normal que tem, cara, é você conhecer gente que formou em direito e não exerceu. É muito comum, muito comum. normal. Porque te dá uma base muito ampla também, né, Em cara? todas as áreas. Te dá uma base assim, cara. Eu acho que todo mundo que não sabe muito o que quer fazer, ou faz administração ou faz direito. Porque vamos dali falar você assim, expande, né? você vai se encontrar em algum momento. Político, com certeza, parece que é um pré-requisito, velho. Outros candidatos, formado em direito, sou advogado. Sim. Impressionante. Sim, mas cara,
E a gente tava falando dos coaches justamente por causa disso, né? Porque tem muitas formações e certificados, mas a pessoa não consegue ter uma boa base para seguir, né? Acho que em frente, transformar pessoas ou ter cases, porque não tem o propósito, não tem a missão. Mas aí é não o tem ser isso humano que você médio, falou. né, cara? Você quer ser extraordinário, você tem que se esforçar Se pra ser esforçar. extraordinário. Tem que ter um isso esforço mesmo. extraordinário. Porra, cara. Então fica a minha proposta aqui para vocês, a gente tentar fazer um in-company, tá? Uma consultoria da Tio Prospect com a FBA. A gente pode ver um calendário, tipo, 2 vezes por mês ou 3 vezes por mês. Vamos sim, cara. Porque a gente faz, não no Instagram e no TikTok da FBA, mas assim, vocês três, né, como vocês são sócios, cada um tem a expertise na sua área, né? Sim. Então eu acho que eu consigo fornecer essa base de entendimento para vocês irem construindo e lapidando ao longo de 2023. Vamos mexer esse Tá? doce Pra aí que gente tá Vamos pra fazer, cima que vai sair beleza? coisa Depois boa, você cara. fala quanto você vai pagar pra gente. Não, na verdade eu não vou pagar. O que nós fizemos Minha hora é 300 reais no mínimo, viu, cara? Vocês fizeram errado, porque um negociou a mesa comigo lá de madeira, inclusive tá em casa, entendeu? Tá lá parada. E não fez a consultoria. Olha, aliás, eu fiz o curso de presente pro cara e foi uma aula, velho. Ah, Foi na mas, sua cara, turma, né? Mas foi, aí um foi. adendo, velho. Eu sou um péssimo aluno presencial. Cara, péssimo aluno presencial. Tipo, qualquer pessoa que estudou comigo sabe. Fala, nossa, cadê o Botura? Não tá na sala Não de tá aula. na sala. Não. E eu digo mais, consigo. viu? No presencial ele viu uma aula. No seu curso online ele assistiu um 2x em um dia, tudo. Deve ser. Porque é ele isso. sabe, velho. Mas aí vem o Sabe a TDAH, né, influência. velho? O negócio é 2x na internet. E só. Aí. Não me Então- coloca numa cadeira uma hora e fala assim, fica sentadinho aí e escuta alguém falar que eu Que não dou vai. É isso mesmo. Então fica a minha proposta pra vocês, espero que dê certo. Nós vamos chegando ao fim. Gaba, como é que tá o cronômetro que você falou? Já foi 1h05. Beleza. Beleza, senão eu vou ter que Tempo ficar bom. pagando o Vitão aqui por... Paga hora extra Vou aí. pagar. Ah, já estourou a hora, vai dar mais uma aí. tem- Traz uma cerveja. Galera, foi um prazer iniciar o ano, primeira semana do SenaCast com vocês, tá? Ao longo das semanas a gente pode estudar de vocês retornarem aqui. Vamos. Até legal, por exemplo, daqui uns 6 meses, né? Quando a gente tiver, tipo, no episódio... Não sei que número de episódio. Vocês retornarem aqui, se a gente já tiver feito a consultoria, a gente trazer aqui, tipo, o grau de evolução de vocês. Cara, o você que quer a gente uma- Um você mostra. pouquinho do que aconteceu Isso, lá no isso. semestre. Isso aqui com é certeza, uma velho. coisa que pode ser interessante, Ah. cara. Dependendo de quem você for trazer aqui de Pessoa, né, de pessoa pra entrevistar, cara, chama a gente. Beleza. Dependendo da área. Pô, convidado. vai trazer um cara aí pode que, ser. sei lá, o cara vai trabalhar com tecnologia. Sim. Pô, chama o Zé pra falar de propriedade intelectual Tá. com ele, cara. Vamos beleza. bater um papo todo mundo. Não precisa nem estar todo mundo aqui. Dependendo de como for, pô, vai numa pessoa que tá trabalhando aí num family office, você vai vir aqui, chama o Andrezão pra falar Tá. de planejamento sucessório junto, entendeu? Animal. Legal. Porque aí não fica Eu tinha só no pensado direito nisso. puro, a gente fala de várias Diversificando. formas. Exato. Beleza, então. Vamos chegando ao fim. Obrigado por vocês, meus amigos, meus parceiros comerciais, né, e meus advogados por estarem presentes aqui no primeiro SenaCast. Que venham outros. Semana que vem nós temos Eduarda Moraes, a matrícula número 1 desse da prospect. Tio A Prospect. primeira aluna. A gente fez seu contrato, hein? Fez o contrato da verdade, Duda. Era um contrato, tipo, inicial. Lembra? Foi um contrato assim. Sim, O sim. primeiro contrato que nós Sensacional. fizemos juntos Contrato foi... modular tinha. Modular, 5 anexos. é isso, é verdade, foi essa época aí, né? Semana que vem temos Eduarda Moraes com a sua trajetória. Eduarda começou com 2.100 seguidores com a Tio Prospect, hoje ela tem mais de 35 mil. Relevante pra caramba. Ela tem uma história muito legal, assim, da trajetória de carreira como influenciadora e hoje como empresária. Semana que vem nós estamos de volta, estamos ficando por aqui, beleza? Uma boa semana pra todos nós, um feliz ano novo aí, feliz 2023. E tamo junto, segue o segundo SenaCast semana que vem.